pessoas, sejam bem-vindos ao Sociologia Antes que Acabe. Eu sou o professor Thiago Sigal e hoje um vídeo um pouquinho diferente. Estamos passando por esse momento de quarentena, um momento também que inicia uma fase nova na vida de milhares de estudantes, que é a presença da educação à distância. E é o que a gente está fazendo aqui agora. Depois de 2 semanas de quarentena, a gente inicia a 3ª semana e iniciamos também as nossas aulas à distância. E essa é a primeira videoaula de Sociologia para o 2º ano do ensino médio. Então, se você é meu aluno presencial, precisa ver esse vídeo. E é claro, se você é estudante de ensino médio ou professor, sinta-se convidado para se inscrever no canal, para assistir o vídeo e acompanhar as nossas aulas. Pois bem, e o nosso tema é o seguinte: estratificação e desigualdade social. Vamos começar a falar um pouquinho sobre isso. Em relação às primeiras palavras que a gente pode dizer sobre esse tema, é mais ou menos o seguinte, gente. A desigualdade social é um problema mundial. Cada vez mais os economistas, o Banco Mundial, o Fórum Econômico Mundial, olham para a desigualdade e entendem a desigualdade como um problema que é real e que deve ser combatido. Os dados, inclusive, têm mostrado, eu vou deixar aqui no slide para vocês, verem que há um crescimento da desigualdade social no mundo inteiro. Não se trata mais de pensar a desigualdade social apenas como uma coisa positiva, porque alguns autores falam sobre isso, mas trata-se de a gente começar a olhar para o problema da extrema desigualdade social que tem marcado as sociedades no Brasil, na Europa e também, é claro, nos Estados Unidos. Inclusive, a própria crise do coronavírus já serve um pouco para mostrar isso para a gente, quando a gente começa a ver a questão de classe social por trás da questão do coronavírus. Pois bem, e quando a gente fala sobre desigualdade, quando a gente fala sobre desigualdade social, a gente tem que levar em conta o seguinte: existem 3 elementos importantes na sociologia que nos ajudam a entender a desigualdade. Quais são eles? O primeiro, a estrutura. O segundo, a estratificação, e o terceiro, a mobilidade social. Vamos entender cada um deles. O primeiro deles, a estrutura, é basicamente aquilo que determina a desigualdade de um país. Ou seja, se a gente tomar o Brasil como um dos países mais desiguais do planeta, que é o que o Brasil é, quando a gente fala sobre a estrutura, a gente estaria se perguntando o seguinte: da onde veio a desigualdade do Brasil? Quais são os elementos que estão na origem da desigualdade que o Brasil tem? Por exemplo, poderíamos pensar nos mais de 300 anos de escravidão, e a gente poderia colocar a escravidão como um elemento-chave da nossa estrutura de desigualdade social. Ou até mesmo a distribuição de terras no Brasil, como eu já falei em algumas aulas presenciais, que é um dos elementos chaves para a gente entender a estrutura que gerou a desigualdade social que a gente tem hoje. E o que é a estratificação? Segundo grande elemento da desigualdade. A estratificação corresponde basicamente ao modo como a sociedade está dividida. No caso, se trata das diferentes camadas sociais sobrepostas e hierarquizadas umas às outras. Por exemplo, na sociedade atual, a gente fala em classes sociais: classe alta, classe média, classe baixa, ou classe A e B como elite, classe C como classe média, classe D e E como pobres, remediados e pobres. Então isso é estratificação. Mas há modelos históricos diferentes, como por exemplo, durante a Idade Média existia um modelo de estamentos sociais: os nobres, os camponeses e o clero. Ou até mesmo em outras culturas, como por exemplo a indiana, você tem estratificação através do elemento de castas sociais. No slide vocês vão receber junto, traz esses 3 modelos como exemplo, inclusive a pirâmide de classe do Brasil de 2002 a 2010, onde a gente consegue notar, por exemplo, que houve ali, e aí nós chegamos no terceiro elemento, mobilidade social. O que é mobilidade social? A possibilidade que existe de pessoas e grupos subirem de classe ou descerem de classe, melhorarem de vida ou piorarem de vida. Quando a gente pensa, por exemplo, na sociedade indiana, no modelo de castas, não existe mobilidade social. As pessoas que nascem numa casta vão morrer naquela casta. Quando a gente pensava no modelo medieval dos estamentos sociais, basicamente também não havia mobilidade social. Quem nascia numa casta permaneceria naquela casta até a morte. Agora, quando a gente olha para a sociedade de classes, não defendendo nem criticando a sociedade de classes aqui, mas a gente consegue observar que existe mobilidade social. A história de pessoas que nasceram pobres e ascenderam socialmente existem aos milhares. Da mesma forma como também existem histórias de pessoas que nasceram ricas e conseguiram pôr tudo a perder e terminaram a vida numa classe baixa. É claro que existe dentro da sociologia muitas críticas a essa concepção
de classes sociais e de mobilidade social, dizendo que essa ideia de mobilidade social é justamente aquilo que vai legitimar um sistema baseado na exploração. E aí falando também sobre meritocracia, né? O que é a meritocracia? Aquela ideia de que as pessoas são recompensadas pelo mérito e pelo esforço pessoal. Pois bem, o que acontece sobre classes sociais e sociologia? Primeira coisa importante que a gente tem que enfatizar aqui é que na sociologia a gente fala muito sobre desigualdade. Só que não existe apenas uma forma de desigualdade. A desigualdade é sempre tratada no plural. Falamos em desigualdades. Desigualdade financeira, desigualdade de gênero, desigualdade racial, desigualdade digital, e são todas as outras desigualdades. E com muita frequência elas podem sobrepor umas às outras. O que isso quer dizer? Se é ruim, por exemplo, você ser pobre no Brasil, é pior ainda você ser pobre e negro, ou seja, desigualdade financeira atrelada à desigualdade racial. Se é ruim ser pobre e negro no Brasil, é pior ainda ser pobre, negro e mulher. Você sobrepõe então desigualdade social, desigualdade racial e também desigualdade de gênero. Ou seja, as desigualdades elas são sempre cumulativas. E sobre isso, pessoas, dentro da sociologia, dois grandes sociólogos merecem destaque. Não que eles sejam os únicos a estudar a questão das classes sociais, mas por eles terem sido talvez os primeiros a escreverem sobre isso. Quais são eles? Aqui do meu ladinho, o sociólogo alemão Karl Marx e o sociólogo alemão Max Weber. Curiosamente, essa preocupação com as classes sociais ganha destaque na Alemanha. E quando a gente fala sobre Karl Marx, agora que prestem bem atenção no professor, é sempre um tema meio polêmico. Karl Marx está na lista de poucas pessoas cujo nome deu origem a uma palavra nova. Marx, marxismo, marxianismo, assim como Cristo, cristianismo e assim por diante. Isso, óbvio, faz com que ele esteja também no grupo das pessoas mais amadas da história, com muitos fãs, muitos leitores, muitos defensores, mas também no grupo das pessoas mais odiadas da história, com muitas pessoas que criticam, que odeiam e que não suportam a ideia de que um professor, por exemplo, fale sobre Karl Marx. Vão dizer que isso é doutrinação, ou seja lá o que for. Isso tudo, tá, pessoas, é papo furado. Aqui não se trata de você gostar de Karl Marx ou de não gostar. Isso é o coração de vocês que vai dizer. A questão central aqui é que a gente precisa conhecer as ideias de Karl Marx. Eu fico às vezes com pena dele pelo seguinte: eu acho que muitas dessas pessoas que falam mal do Karl Marx nunca leram uma página sobre ele. Como também as pessoas que falam bem dele provavelmente também não leram. Então nós não vamos ser essas pessoas. A gente vai ler e a gente vai entender. Concordar ou não concordar é outra história, e aí é direito de vocês, como seres pensantes, concordar com essas ideias ou não concordar. Pois bem, o que Karl Marx fala sobre classes sociais? Ele vai dizer basicamente, gente, que a história da humanidade é a história da luta de classes. Opressores contra oprimidos desde o início da humanidade até hoje. E que é justamente a luta entre essas classes sociais é que vai colocar a sociedade em movimento. De tal forma que na sociedade contemporânea, na sociedade chamada burguesa, ele identifica basicamente a existência de duas grandes classes sociais. A classe dos proprietários, dos donos do capital, e a classe dos empregados, dos trabalhadores, os donos da força de trabalho. Então essas seriam as duas grandes classes que marcam a sociedade contemporânea. No meio disso existe uma terceira classe, que a sociologia marxista vai chamar de classe média ou pequena burguesia, que corresponde àquele grupo de pessoas que ao mesmo tempo que é patrão, é também empregado. O pequeno comerciante, por exemplo. Ao mesmo tempo que ele é dono do seu estabelecimento comercial, mas ele também é seu funcionário, ele precisa estar lá trabalhando. Isso a gente chamaria de classe média. E essa divisão entre proprietários e trabalhadores é basicamente a base da desigualdade social que marca a sociedade contemporânea, da exploração de um sobre os outros. Esse é o ponto central do pensamento marxista sobre classe social, mas isso aqui é muito introdutório, é claro, vocês vão ter que estudar um pouquinho mais, que já vai aparecer na nossa proposta de atividade aqui. Pois bem, o segundo sociólogo é o Max Weber. E nesse caso, o Max Weber propõe uma análise sobre as classes sociais, mostrando que elas são muito mais do que mera questão de dinheiro e propriedade. As classes não se diferenciam apenas por isso, mas existem outras coisas que diferenciam as classes sociais. Não só os critérios econômicos, mas também critérios políticos e sociais. As classes se identificam por valores culturais, a classe se identifica por dons, por interesses comuns,
e não apenas por questões financeiras. A visão de classe social de Max Weber, ela amplia e muito o entendimento sobre classe social proposto inicialmente sobre Karl Marx. Não é que os autores se complementem uns aos outros, até são correntes antagônicas de pensamento. Mas hoje, para analisar a questão das classes sociais, a gente pode olhar para o Max Weber e perceber ali uma visão muito mais ampla do que são elas. Pois bem, e para finalizar, você que é meu aluno pessoal, a gente vai para a proposta de atividade. O que vocês vão ter que fazer ao longo dessa primeira semana de aula? Leitura das páginas 234 a 240 do nosso livro. Não tem como a gente escapar disso. Vão ter que ler, e o bom é que vocês estão com bastante tempo para fazer isso. E depois eu quero uma síntese do pensamento de Karl Marx e uma síntese do pensamento de Max Weber sobre aquilo que são as classes sociais na concepção desses autores. Aqui no vídeo o professor fez uma introdução bem simplória sobre esse assunto, porque eu quero que vocês leiam. E depois eu quero que vocês aproveitem também e pesquisem dados referentes ao crescimento da desigualdade social no Brasil e no mundo. Para a gente continuar os nossos estudos, vocês vão ter que pegar lá o quanto cresceu a desigualdade nos últimos 20, 30 anos no mundo, o quanto cresceu ou não cresceu a desigualdade nos últimos 20 ou 30 anos no Brasil. Gente, estudem essa semana, acompanhem o vídeo, acompanhem o slide, cuidem bem de vocês, cuidem bem dos velhinhos de vocês, levem a sério essa questão do vírus. Forte abraço a todos e valeu!